Shalom Adonai, Igreja do Senhor. Queria saudar a todos, santa, gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero dizer a todos que é um motivo de muita alegria estarmos aqui mais uma vez, rumando a Pentecostes, esperando o derramamento do Santo Espírito sobre as nossas vidas, que nós dependemos do Senhor sobre nós. Nós clamamos, vem Espírito, vem uma vez mais. Nós queremos te adorar, nós queremos te louvar e nós queremos te bendizer, Senhor. Tu és o Altíssimo, Tu és o Todo-Poderoso, é em Ti que nós confiamos em meio a esses dias, que muitos dizem ser de dificuldades e de trevas, mas eu quero te dizer, eu vejo a luz. Aleluia, eu vejo a luz. Eu queria convidar você a abrir a Bíblia Sagrada no Evangelho de Mateus, capítulo 16, a partir do verso 13. Aleluia. Exato. Mateus 16, 13. Se você ainda não silenciou, eu te convido a silenciar o seu celular. Já está silenciado, está quietinho. Amém? Todos acharam aí? Amém. Acharam? Glória a Deus. Podemos continuar? Mateus 16, 13. Assim diz a palavra de Deus. Indo Jesus para a região da Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias, ou um dos profetas. A qual Jesus perguntou: e vocês? Quem dizem que eu sou? E respondeu Simão Pedro, disse: Senhor, é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém? Senhor, eu quero te agradecer por essa oportunidade. Eu peço que essa palavra possa entrar em nossos corações e trazer transformação, libertação e cura. Tudo para que o teu nome seja glorificado e exaltado. Nós dedicamos a ti todo benefício, Pai, todo a bênção do concatenar corretamente as ideias, tudo flua do teu Santo Espírito sobre as nossas vidas, Pai. Eu declaro que eu dependo de Ti. Sem o Senhor eu não sou nada. Eu quero pedir humildemente que possa me usar mais uma vez para transmitir, Pai, da forma correta, dentro da Tua vontade, a mensagem que o Senhor colocou no meu coração, para que as pessoas possam ser tocadas, impactadas e transformadas. Pai, eu te peço isso já em nome de Jesus. Amém. A mensagem de hoje eu vou intitular de Os Jornalistas do Céu. Sim, os jornalistas do céu. E essa noite eu quero trazer uma reportagem para vocês sobre aquele que, para mim, é o maior homem que já pisou sobre toda a terra. É o Filho do Deus vivo, é o Senhor dos senhores, é o Rei dos reis, é a resplandecente estrela da manhã. Ele é o nosso resgatador. Então é sobre ele que eu quero falar hoje. É sobre ele que eu quero discursar, é sobre ele que eu quero escrever, é sobre ele que eu quero respirar, porque ele é o ar que nós respiramos, ele nos dá o fôlego de vida. Então, eu quero dizer que é sobre ele, exclusivamente dele, para ele, por ele, que são todas as coisas. É por isso que nós estamos aqui. Bom, esse homem estava em voga na época do texto, a gente volta para essa época, e eu posso dizer que o ministério de Jesus estava bombando nessa época. A minha filha levanta o dedinho assim, tipo assim, entendi. Então o ministério dele estava estourado, como dizem, né, nas gírias nos dias atuais. Estava sobre os top trends. Então ele estava ali, era um dos assuntos mais ditos do momento. Ele estava andando por toda a região de Israel, já estava sendo o ápice dos comentários, e as pessoas falavam muito nele, muito. Ele era assunto dito em várias rodas que você possa imaginar de conversa, passava pelo nome dele. Seja por várias coisas que ele falou ou fez, porque a grande questão era essa. Ele falava coisas impactantes e ele fazia coisas maravilhosas. Então aqueles que eram teóricos ficavam impactados pelas suas palavras. Aqueles que gostavam de ver coisas espetaculares
tinha ali um cardápio vasto das quantidades de vezes que ele operou maravilhas e milagres no meio do povo. Então muitas pessoas só comentavam o nome dele bombando nas redes, nas ministrações, nas conversas dos jantares, nas famílias. Todos falavam sobre esse jovem que veio de uma cidade pequena onde ninguém acreditava que podia sair coisa boa. E é interessante que quando a gente chega nesse ponto da mensagem, logo no comecinho eu já chamo você uma reflexão. De onde você veio? Quem acreditou em você? Quem trouxe sobre você uma palavra de esperança e de credibilidade? Quem? Quem tem falado, não, esse aqui eu assino embaixo. Ou será que essa não é a tua história? Ou será que você é contado entre aqueles que são marginalizados pelo lugar onde nasceu, pela forma que se apresentou para a sociedade, pelo sobrenome que você leva? Estava conversando com uma menina esse dia e ela falava, puxa, eu quando casei eu pensei que eu ia conseguir mudar o meu nome, mas quando eu cheguei lá o juiz falou, não, você vai continuar sendo uma Silva. Poxa, mas eu já sou Silva há tantos anos, dá para mudar agora não? Mas não vai mudar não, vai continuar sendo uma Silva. Você pode até colocar outro nome, mas eu não vou tirar esse. Então, muitas vezes, nós somos marcados por detalhes que fazem a nossa história e aí a gente chega onde a gente está. Sabe? Jesus foi exatamente um exemplo para mim e para você que faz parte disso. Ele se apresentou diante de todos e quando ele mostrava de onde ele vinha, as pessoas olhavam e falavam assim, não, tá aqui? Não, já, a credibilidade dele já caía ali. Mas aí ele conseguia mostrar para todos que ele era muito mais do que o seu sobrenome ou de onde ele vinha. Ele mostrava através de diversas situações que você, assim como ele, pode quebrar com as estatísticas. Amém? Mas bem, continuando. Então ele estava ali, fazendo e acontecendo, quando um dia ele vindo da oração, ele chama os seus pórteres em formação, seus jovens aprendizes, e perguntam para eles, e aí? Vocês estão andando com o povo? Vocês estão aí convivendo com todo mundo? E aí? Quem dizem que eu sou? Ah, meu amigo, naquele momento, eles poderiam fazer, eles pegariam toda a estratégia de jornalista deles, toda a capacidade de concatenar as ideias dele. Eles poderiam chegar e pegar ali, fazer quadros comparativos. Não, a relação entre os judeus e os fariseus, os saduceus, e aí fazer um comparativo. Não, é isso, é aquilo, e conseguir provar para todos, mostrar para todos quem ele era. E aí? Quem era esse homem? E aí caberia agora a esses jovens aprendizes apresentar para toda a humanidade quem realmente era o mestre. Bom, né? Bom, a capacidade jornalística dele foi colocada à prova. Mas eu pergunto para você, o que é um jornalista? Vamos para a definição do dicionário. O jornalista é um profissional que coleta, investiga, analisa e transmite periodicamente ao grande público ou a segmento dele informações atualizadas. Essa é a função do jornalista. Traduzindo, eu vi uma cortina branca, então ele tem que chegar diante do público e falar, boa noite, estou aqui para dizer que nós vimos uma cortina branca. E está aqui a cortina branca. Então, de uma forma bem superficial, essa é a função dele. Né? Essa noite nós vimos o Kleber tocando junto com o Paulino, né, na liberação do Covid, vimos que temos 2 músicos na igreja. Pronto, ele passou o recado do que está diante dos seus olhos ou diante da câmera. A iluminação estava acesa, a câmera estava ligada e recebemos um bom sinal de áudio enquanto eles transmitiam o louvor pela internet. Pronto, ele conseguiu ser, né, o jornalista. Ele pegou e fez a reportagem correta em cima do que ele tinha passado. Pois bem, mas tem um detalhe. Qual é esse detalhe? O jornalista tem uma grande responsabilidade diante dele. Que responsabilidade é essa? Abre lá a palavra de Deus em Mateus 12, 37. Dá uma olhada no que está escrito lá. Mateus 12, verso 37. Dá uma olhada e vê o que está acontecendo. Lá está escrito,
porque pelas tuas palavras será absolvido e pelas suas palavras serás condenado. O jornalista tem que estar atento, porque aquilo que ele passa para as pessoas pode literalmente significar o derrubar de muralhas ou condenar uma geração ao deserto. A forma que o que ele viu, ele passa para frente, pode fazer um cego voltar a ver, alguém que está ignorante voltar, ter vontade de enxergar, ou alguém que estava andando pelo caminho por simplesmente desvirtuar. Então, quando nós fazemos essa função do jornalista, nós precisamos ter muito cuidado da forma que nós entregamos as palavras que saem da nossa boca. Porque elas vão fazer toda a diferença. Você pode destruir muitas vidas ou salvar. Você pode chegar e falar de amor dando enfoque no casamento, ou você pode ser aquele que vai dizer, vamos todo mundo se separar, vamos todo mundo divorciar. Mas a palavra de Deus diz que, indiferente da forma que você fala, ou do objetivo real que você tem, seja ele maligno ou não, seja ele maldoso ou não, nós teremos que dar conta de todas as palavras que saem da nossa boca. Então nós temos que trazer as informações à frente, trazer essas reportagens, o resultado dessas reportagens à frente, com muito cuidado e responsabilidade. Por quê? Todas essas situações, no momento certo, vão nos computar por bênção ou por maldição. Então eu convido, tome muito cuidado da forma que você tem dividido as experiências da tua vida. Tome muito cuidado da forma que você tem passado aquilo que você tem visto. Você pode pura e simplesmente olhar para uma pessoa e convidar a outra a falar assim, vamos lutar por essa vida. Ou você pode chegar e falar assim, não, essa aqui é perda de tempo. E você pode estar contando a mesma história, a entonação que você coloca já faz diferença. O olhar que você... Os cantos de boca, que às vezes a gente está em família, né? E eu tenho duas meninas, né? E devido às questões da lua, em cima da pressão arterial, da pressão atmosférica, que aí mexem com a minha pressão arterial. Tem uma relação direta em cima disso tudo, vai mexer com a minha pressão. Né? E é interessante que às vezes elas falam, tá bom. E esse tá bom mostra dentes lá do cantinho, molares. Às vezes a pálpebra tá colando. Às vezes o nariz chega a se mexer. Eu não consigo entender como é que elas fazem, mas tá dizendo. O tá bom dela é aquele tá bom obrigatório, por questão de respeito, mas quando você chega e pensa que ele está imbuído de um monte de outros sentimentos que não estão sendo verbalizados, porém claramente estão sendo vistos. Aí algumas pessoas pensam, não, mas eu não falei isso, meu amigo, mas você deu toda a pinta, deu todo o entendimento do que você estava tentando... Não, impressão sua. O que eu falei foi diferente. Ok. Você realmente fala. Se pegar um áudio, que vai estar saindo no áudio, é isso aqui. Mas as expressões que você fez, a tua forma de transmitir no contexto macro, falou muito mais do que o que saiu da sua boca. Então eu quero convidar você a tomar cuidado, porque esse texto vai falar sobre a questão da forma, né, do que falamos e como falamos. Mas cuidado. Porque, às vezes, as expressões, você fala não somente com a boca, mas você, com as suas expressões, com as suas atitudes, você também fala profundamente. Amém? Então, nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Sabe, os seus repórteres de campo começaram a transmissão para Jesus. Aí, vamos lá. Primeiro, verificamos que ao norte de Israel, as pessoas têm questionado quanto ao judeu que fala com os samaritanos. Aí... Aconteceu isso? Aconteceu. Aí, já é uma manchete. Vamos para outra, ó. Em Jerusalém tivemos o relato de que o Sinédrio está em polvorosa por conta do mestre que veio de Nazaré. Ó, já virou isso aí já virou capa de jornal já. E aí, já bombou, já tá nos principais. Outra. E aí, quem vocês dizem que eu sou? Não, alguns comentam que você é a reencarnação de João Batista. Já virou outro tema. Já virou um outro enfoque, já deu um outro vigor nessa mensagem. Mas vamos lá. Outros dizem que é o retorno de Elias. Pronto. Acabou aí? Não. Existem outras pessoas que dizem ser o nascimento de um dos profetas. Traduzindo, a forma que você passa aquilo que está acontecendo
pode dar um enfoque totalmente diferente naquilo que você quer falar. Olha que profundo. Porque Jesus chegou e falou assim, vamos lá, eu quero ouvir de vocês. Como é que está a situação por aí? Ele não sabia como é que estava? Talvez soubesse, talvez não. O fato é que ele queria ser alimentado de informações. E quem era o time de repórteres que estava ao lado dele? Homens que trouxeram um enfoque em coisas que eles estavam vendo. Em coisas que eles estavam ouvindo. Então eles estavam ali maravilhados porque estavam o quê? Com toda a vontade, transmitindo o que eles ouviram. Então eles, na verdade, estavam o quê? Replicando informações. Olha só que fantástico. Quantas vezes nós não fazemos isso? Nós, na verdade, nada mais, nada menos somos do que pessoas que replicam o que nós ouvimos. Em vários momentos da nossa vida, nós somos excelentes repórteres. Nós sabemos contar para todo mundo aquilo que nós vimos. Nós conseguimos passar até as emoções que as pessoas que estavam passando nos passaram. Nós somos verdadeiros papagaios que repetem as falas que já foram ditas. Mas o interessante é que Jesus surpreendeu novamente. E depois dele receber todas as informações que eles tinham para passar, aí ele foi mais além e falou, vamos mudar o foco. Eu quero saber uma outra coisa. Eu quero saber qual é o ponto de vista de vocês. Ok, o que os outros já falam, eu já estou sabendo. E agora eu estou sabendo que vocês também sabem. E sabem com toda a propriedade. O que estão falando de mim, parabéns, vocês falaram direitinho. Está exatamente isso que vocês falaram que está acontecendo. Ok, linda. Informação procede, tiraram 10 nessa prova. Mas agora eu quero uma nova avaliação com vocês. Agora eu quero que vocês respondam. E vocês? Quem dizem que eu sou? Sabe, eu acho que se Jesus viesse agora, botasse uma grande fila, sensoriamento, vamos lá, vagas no céu. Você só precisa de uma coisa agora para entrar no céu. Não precisa ser servo, fiel, pastor, membro, músico. Não. Está aberto para todo mundo. Vamos lá. Ele olha nos olhos da pessoa e pergunta, quem eu sou? Meu amigo, ia ficar complicado. Ia ficar complicado. Não, mas é que eu ouvi, o pastor fulano de tal ministrou. Não. Eu não estou perguntando o que o pastor ministrou. Eu estou perguntando para você, quem eu sou? É uma pergunta direta. E perguntas diretas exigem respostas diretas. E ele faz exatamente isso. Ele faz um questionamento singelo, simples, onde ele queria o quê? Uma resposta simples. Mas no nosso meio, na nossa vida, nós temos visto cada vez mais homens e mulheres de Deus que são replicadores de informação. Por que você é crente? Não, eu sou crente porque na minha família teve um consagrado. Eu perguntei isso. Você é crente? Não, é porque uma vez o meu avô veio do Amazonas e lá ele teve um encontro com o Gunnar Wingren. Aí, cara. E eu com isso? Não, é a minha história. Eu não quero saber a tua história. Eu quero saber por que você está com essa Bíblia embaixo do braço, indo para tua igreja Belfor Roxo, não é isso? Para Belfor Roxo. Saindo da ilha para Belfor Roxo. Por que você está fazendo isso? Na verdade é porque eu gosto de dirigir na Dutra. Eu acho é Dutra que pega? Eu acho emocionante dirigir na Dutra. É emocionante, dependendo do ponto de vista, é uma emoção, né? É bem radical. Então a grande questão é: quem vocês dizem que eu sou? Jesus talvez esteja já com pouca paciência de pessoas que replicam informações de terceiros e ele querem saber o que você acha, o que você pensa. Não, eu queria convidar nesse momento o meu marido, porque ele vai saber... Não, perguntando teu marido. Eu estou perguntando para você. Não, veja bem, olha só. Meus pais estão chegando aqui daqui a pouco, e aí a gente pode entrar num debate. Eu não estou perguntando seus pais, eu estou perguntando
para você. Quem você diz que eu sou? Quem você está seguindo? Quem você está acompanhando? De novo, eu repito, nós precisamos aprender a responder os questionamentos que a vida nos traz de forma direta. Muitas pessoas não estão arranjando emprego em entrevistas por conta disso. Porque hoje os avaliadores de empresa não querem somente, eu falei sobre isso acho que há 2 semanas atrás, sobre o QE e o QI. Eles não querem somente pessoas com grande QI. Se ele não tiver um QE, que é o coeficiente emocional, eles não contratam. Não contratam. Mas você tem a mente de Einstein. Ok, mas você não vai entrar nesse grupo não, porque tu vai arranjar problema. Porque Einstein viveu dentro de um laboratório trancado sozinho. Aí beleza, você tranca um Einstein do laboratório. Para trabalhar em equipe, em grupo, em empresa, em filial, meu amigo, eu não preciso de um Einstein. Eu preciso de um Davi. Eu preciso de alguém que saiba gerenciar, que saiba ouvir, que saiba tomar cascudo, baixar a cabeça, chorar, respirar fundo, levantar a cabeça e continuar a reinar. É disso que eu preciso. É disso que as grandes empresas hoje pedem. Eles estão pedindo um profissional que vá fazer a diferença nas questões emocionais. Então eu te digo, se você não consegue se colocar no lugar dos apóstolos, nesse momento, eu quero dizer uma coisa, você é servidor público, levanta a mão para o céu e agradece a Deus, porque tu passou no concurso. Porque se você tiver que abraçar uma CLT, há um grande risco de você não prosperar. Pastor está me amaldiçoando? Não, eu estou acordando a você. Ei, desperta tu que dormes, é o que a Bíblia fala. Eu estou aproveitando e te dando um toque empresarial / espiritual. Mas tu não veja correlação, mas eu vou te dizer por quê. Porque se você não acordar contra isso, você não consegue prosperar e ainda vai botar na conta de Deus que não está prosperando. Ainda vai dizer que é culpa dele. Mas eu estou te dizendo que é momento, em nome de Jesus, de acordar e entender que eu preciso desenvolver minha inteligência, meu QI, e eu preciso desenvolver as minhas emoções. Jesus trouxe um questionamento para aqueles homens. Eles foram muito inteligentes em passar as informações que estavam sendo ditas a eles. Eles foram excelentes replicadores de informações de terceiros. Mas isso não bastava para o mestre. E eu vou te dizer, para você desenvolver bem o teu ministério, você não basta ser replicador de informações. Você tem que ser um construtor de pensamentos. Você tem que ser uma pessoa que saiba o que você está falando. Você precisa acreditar em você mesmo. Talvez seja essa a grande questão. Muitas pessoas hoje replicam o que os outros falam porque elas não acreditam em si mesmas. Quando eu paro e penso, mas o que você tem para dizer? O que eu tenho para dizer é irrelevante, não é importante. Na verdade, eu nem sei para que eu estou... Tenho direito de falar, eu não mereço. E aí entra uma questão de incompetência com autocomiseração. Tem uma hora que eu acho que o inimigo para de jogar até seta e fala, vou até sair de perto, você pode pegar em mim. Esse bicho está entrando num buraco tão fundo que vai que ele me puxa para lá. Então, eu acho que os espíritos do mal saem até de perto. Esse cara aí tá brabo, hein? Esse aí tá ruim mesmo, hein? Tem espírito que deixa passar aí porque ele tá se afundando sozinho. Ele entra numa espiral de queda tão fácil, com tanta rapidez, que eu acho que o mundo espiritual fala, coitado desse rapaz, coitado desse homem. E é interessante, porque eu lembro uma situação, alguns anos atrás, onde uma pessoa declarou que queria que uma outra pessoa da família saísse da igreja. Eu sinto falta do fulano quando ele bebia, quando ele saía, que a gente curtia. Esse negócio de ele ser crente não tem nada a ver, não. Ele tem que dar uma curtida na vida. Depois, mais da frente, até ele pode pensar nesse negócio de evangelho, mas ainda ele é muito jovem. E tanto essa pessoa pediu que o outro foi e desviou. Só que quando ele desviou, ele entrou num caminho, numa rota, ele pegou uma freeway, como dizendo, e meu amigo, ele... Mas a velocidade foi muito grande das coisas que começaram a acontecer com ele. E é interessante que essa mesma pessoa que falava que era perda de tempo, veio chorando, falou, tem uma campanha na tua igreja não, que a gente tem que orar para fulano voltar. Eu lembro que a primeira vez que eu vi isso, eu falei assim, hã? Calma aí. Repete, que eu acho que eu não ouvi direito, acho que Não, a gente tem que... Bota lá o nome no ciclo de oração, tem negócio de caderno de oração na igreja evangélica. Bota o nome dele lá para ele voltar, porque ele tá sem freio. Você mesmo não falou. Não, eu queria que ele desviasse, mas eu não queria que ele fosse...
Achei a cabeça e falei, meu Deus do céu, cara, as pessoas não sabem o que querem. Eu não queria ele como estava, mas em contrapartida, para o caminho que ele está indo, eu vejo que é um caminho de destruição. Isso eu também não quero. Então, se for para ver destruído e do jeito que estava, eu quero que volte. Só que as coisas não acontecem no estalar de dedos. As coisas não são assim, pirlim, plim, plim. Isso aí é antigo, hein? Quem entendeu, entendeu. Quem não entendeu, vai na internet. Não é pirlim, plim, plim. Entendeu? Olha. Pirlim, plim, plim tá resolvido. Não é um ato de mágica. Não é um estalar de dedos. Não é por simplesmente como minha filha vê lá, né? Que o outro estala o dedo lá e resolve tudo, vai, mata metade, volta todo mundo, né? Não é assim, não é simples assim. As situações têm causa e consequência. Tem quilômetros para lá, tem quilômetros para cá. Tem traumas, tem feridas que, meu amigo, às vezes são difíceis de cicatrizar nesse retorno. Então quero dizer a você, cuidado com o que você deseja, com o que você fala, com o que você sonha. Faça isso com a intensidade correta, faça isso da forma correta. E aprenda a esclarecer de uma forma bem simples, de falar de uma forma bem simples, bem límpida, aquilo que você sonha e que você acredita. Amém, igreja? Bom, continuando. Essa era uma época de muita filosofia. Né? Eu posso até te dizer que nessa época o princípio da maiêutica socrática já estava amplamente difundido naquele território. E Jesus, como mestre dos mestres, pega um daqueles que ele ensinou, que deu capacidade, e usa esse princípio, dizendo quem vocês dizem que eu sou. Mas eu fico imaginando que a Bíblia fala que nem todas as palavras que foram ditas poderiam ter sido escritas, que faltaria papel. Então eu fico imaginando ele chegando para aqueles homens falando assim, quem você diz que eu sou? Você que andou comigo. Quem você diz que eu sou? Você que me aceitou como mestre, quem você diz que eu sou? Você? Você que viu milagres acontecendo, quem você diz que eu sou? Você que viu Lázaro sair do túmulo, quem você diz que eu sou? Você que viu muitos prodígios, quem você diz que eu sou? Você que viu o mar parar, o vento me obedecer, quem você diz que eu sou? Você já tem vivido tantas e tantas coisas ao meu lado, quem vocês dizem que eu sou? Será que depois de tantas experiências que nós passamos nesses últimos anos, vocês ainda continuam replicando somente o que vocês ouviram na internet? Ouviram do pastor tal, ou do irmão fulano de tal, ou do profeta B? Será que vocês não têm capacidade de abrir os seus lábios e declarar quem é o Filho do Deus vivo? Quem é Jesus Cristo? É exatamente isso que está acontecendo. Ele está chegando diante de homens que passaram coisas extraordinárias nos últimos anos. Gente que estava dormindo do lado. Sabia se roncava ou não. Não escreveram, mas eles sabiam. Jesus não devia roncar, não, né? Não sei. Eu quero estar no céu e perguntar, Jesus, quando o senhor estava na terra, o senhor roncava? Perguntar para aqueles caras lá. Mas tem que estar lá, tem que conseguir vencer. Vencer todas as etapas para poder chegar lá para perguntar, né? Eles sabiam de todos os detalhes, sabiam as piadas que ele contava, sabia o humor dele quando acordava. Sabia o que ele gostava de comer mais, eles sabiam de detalhes. E eles ainda continuavam replicando somente o que os outros diziam. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quanto tempo você tem no Evangelho? Quanto tempo você tem de caminhada? Quanta experiência você já passou ao lado de Jesus? Não foi pouca coisa. Não foi poucos anos, não foi pouca experiência. Então eu quero te convidar a se colocar como esses homens diante do Messias e ter a coragem de começar a construir o teu ponto de vista. Começar a fazer a tua história. Está na hora de você começar a fazer diferença na face da terra. Porque para você poder ter a marca da promessa sobre você, você precisa saber quem você tem seguido. Você precisa conhecer um pouquinho que seja dele. E não somente esse pouquinho, se segurar nisso, não, mas desenvolver cada vez mais em meio a este conhecimento, em meio a essa intimidade, em meio a essa busca. Sabe, o nosso rapaz, o Kleber, falou aqui de uma forma muito interessante, que muitas vezes nós somos acordados no meio da madrugada, nós passamos por certas situações, não é à toa.
mas são oportunidades que o Espírito Santo está nos dando para o quê? Para ter mais intimidade. Interessante. Interessante. Eu lembro que eu dormia, quando eu era jovem, pré-adolescente, né? Criança para pré-adolescente. Muitas vezes eu dormia na casa da minha tia, junto com meus primos. E eu lembro que eles tinham, eu tinha o costume de dormir cedo e eles também. Mas aquele afã de estar junto, de estar em família, às vezes a gente acordava de madrugada e cutucava o outro, porque queria conversar. Queria intimidade, queria, sabe? Às vezes meu tio via, fazia a ronda para ver se estava tudo bem lá, não tinha maldade no coração de ninguém, era só a questão de querer bater papo. De saber o que estava pensando, o que estava achando, o que estava sentindo. Era uma sensação muito gostosa essa. Para poder dizer depois, assim, não, meu primo eu conheço muito bem, eu tenho intimidade com ele. Até hoje, algumas pessoas, às vezes, não, mas eu olho assim e falo assim, não, eu conheço do que ele é feito. Minha prima, eu conheço do que é feito. Eu tinha intimidade, eu tive relacionamento, eu tive convívio. Meu irmão eu conheço. Eu sei do que ele é formado, eu sei o que move ele, eu sei do que ele gosta. Eu tive convívio com ele. Muitas pessoas vivem embaixo do mesmo teto e não se conhecem. Muitas pessoas dormem na mesma cama e não se conhecem. É muito interessante isso. Interessante / triste ao mesmo tempo. Existem casais que não sabem do que o outro é feito. Eu estava conversando com meu irmão esses dias e ele estava falando sobre a questão de pessoas que moram nos Estados Unidos e casam lá. E aí eles vão solicitar o visto de permanência definitiva quando casa. É o green card. Então eles vão pedir o green card para a esposa, para o marido, né, estrangeiro. E vocês sabem como é que é o procedimento? Sabe? Ok, é uma entrevista, mas como é que é essa entrevista? Aí é que tá. Exatamente, separa os dois, vai cada um para uma sala e começa as perguntas. E aí, vocês se conheceram como? Aí do outro lado, vocês se conheceram como? O que ele gosta de comer? Aí do outro lado, o que ela gosta de comer? Como é que ele dorme? E aí, como é que ele dorme? Então eles vão fazendo um monte de perguntas intimistas para ver realmente se aquelas pessoas convivem ou se aquilo é só mais uma armação para tentar burlar a legislação. Eu falei, é mesmo? Ele é muito interessante. E tem que casar. E se houver que não, como é que ele dorme? Não, ele dorme pro lado esquerdo de conchinha. A outro não, ele dorme de barriga para baixo. Ou paga. Não, calma. Não tá batendo. Não, calma aí. Calma aí. Ele dorme de barriga para baixo. Aí depois que ele pega no sono, normalmente ele roda, né, gira na cama e aí ele vira. Ah, beleza. Então encaixou. É porque faltava o começo, né? O começo da noite. Traduzindo, há um confronto de informações para ver se está batendo. Mas para que essas informações venham a gerar sucesso, tem que haver intimidade. Senhor Jesus, convida a igreja essa noite a manter um relacionamento de intimidade. Está na hora de parar de contar aquilo que você viu. Está na hora de você começar a ter a sua história para contar. E a história do próximo não quer dizer que não tenha valia, mas que a história do próximo seja combustível na sua lenha para que você possa tomar a decisão de andar na rota correta. Que as histórias daqueles que estão à sua volta, como está escrito em Hebreus, sejam um norte para você. Mas aquilo não vai ser um guindaste que vai te puxar, não. Porque você precisa tomar as decisões corretas e seguir para aquele caminho que foi traçado. Onde você olha para homens e mulheres que venceram e fala, se eles conseguiram, eu também vou conseguir. Porque eles estão esperando Cristo, eles estão olhando para Cristo e estão seguindo. Então eu, se eu estou meio perdido, o que eu vou fazer? Eu olho para esse norte e sigo também. Mas não quer dizer que as pessoas vão te colocar nos ombros e vão te carregar para o resto da vida. Não acredite nisso, não é assim que funciona. Você precisa ter a sua história. Você precisa ter o desenvolvimento das suas pernas. Você precisa fortalecer as suas estruturas. Você precisa ter força para caminhar. Você precisa ter intimidade. Então, que em nome de Jesus, nós possamos aumentar esse grau de intimidade, esse grau de relacionamento, para que possamos ter experiências novas ao lado do Mestre. Amém?
Glória a Jesus. Experiências novas ao lado do Mestre. E vocês, quem dizem que ele é? Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando a gente entra nesse universo, o Mestre estava chamando eles a mudar de posição de ser um jornalista, repórter, para começar a ser um comentarista. Mas não é a mesma coisa? Vamos lá, definição de comentarista. Aquele que na imprensa, escrita ou falada, se especializa em determinado assunto e faz comentários acerca do desenrolar dos acontecimentos relativos a essa área. Traduzindo, é alguém que recebe a informação, processa essa informação e começa a comentar em cima de algo que ele conhece. E como é que você conhece um fato? Você precisa estudar, você precisa ter experiência. Sabe, muitas pessoas são comentaristas de plano de guerra, mas normalmente o que você faz? Ele um dia foi fotógrafo num campo de batalha, ele foi lá, ele botou colete, ele foi lá e debateu, para depois o quê? Começar a ver ele como um especialista em segurança. Então, traduzindo, ele teve quilômetros rodados naquele mundo para agora começar a ser respeitado por esse mundo. Não, eu quero ouvir algo que fale sobre segurança. Calma aí. Quem está falando sobre isso? Fulano de tal. Quem é fulano de tal? É um cara que estudou na PUC, um cara que mora no Recreio. Quem sabe disso? Por favor, não estou desmerecendo nem quem mora na PUC, nem quem mora no Recreio. Mas a questão é, será que algum dia ele botou um colete? Será que algum dia ele foi para um tiroteio numa comunidade? Será que algum dia ele entrou em área de milícia para entender sobre essas coisas de uma forma macro, para começar a fazer um comentário policial? Será que essa pessoa que está comentando política algum dia foi em Brasília? Será que ele andou nos bastidores de Brasília? Será que ele comeu ali na Câmara, no Senado? Será que ele viu articulações acontecerem? Porque você vê que normalmente esses repórteres que trabalham nessa área são pessoas que já estão há anos. E depois de trabalhar por anos, aí eles vão virar o quê? Comentaristas sobre essa área. Eles já viveram muita coisa. Eles já tiveram muita experiência, muitas horas rodadas naquela área para começar a comentar sobre isso. O que Jesus pediu foi exatamente isso. Vocês já viveram muita coisa. Vocês já tiveram muita experiência. Vocês já trouxeram muitas reportagens. Só que agora está na hora de comentar. Agora está na hora de mudar de nível. Agora está na hora de não ser mais aquele repórter, mas está na hora de ser âncora. Está na hora de você sentar na bancada e começar a olhar nos olhos das pessoas, através das lentes, e falar: Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo. Essa tarde ele fez isso, e traduzindo, está na hora de você mudar a sua fala e não pura e simplesmente continuar relatando coisas que você viu, não. Está na hora de você fazer diferença. Está na hora de você cativar pessoas. Está na hora de você transformar histórias, transformar a vida. Está na hora de você voltar com oxigênio para narizes que já estão desesperançados. Está na hora de começar a passar aquilo que a gente vive pelo nosso ponto de vista. A gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente segue algumas pessoas que na verdade estão replicando fake news. Tem gente falando que a graça é suficiente para você fazer seja lá o que for com a tua vida, da forma que você fizer, que a graça é suficiente. Cuidado, tem muita fake news sendo difundida. Seja na internet, seja nos púlpitos, tem muita gente que está trazendo informações que não procedem com o que a Bíblia Sagrada fala. Mas naquele grande dia, terão que dar conta por conta disso. A grande questão é, nós precisamos tomar cuidado. Onde nós temos bebido? Que fonte nós temos bebido? Isso é muito importante para a nossa saúde e para a saúde daqueles que vão também escutar aquilo que nós temos para passar. É hora de tomar posição. Hora de tomar posição como nunca antes. Está na hora de fazer diferença na Terra. Está na hora de você chegar diante de todos e falar que crê que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo. Está na hora de você se posicionar e falar, não o pastor disse, mas eu digo que ele nasceu de uma virgem, andou na terra entre nós, que ele foi morto no madeiro, mas ao terceiro dia ele ressuscitou dentre os mortos. E no momento certo os anjos os levaram para ele preparar morada para que aqueles que forem fiéis a ele até o fim possam passar a eternidade ao seu lado.
Nós precisamos nos posicionar e não pura e simplesmente ficar brincando de evangélico, falando de um evangelho que não desagrade a ninguém, que faça bem para todo mundo. Nós precisamos falar a verdade, porque é a verdade que liberta. Então eu quero convidar você a vestir essa armadura de Deus, vestir a couraça da verdade. Estampar no teu peito que Jesus Cristo sim é o Senhor e que um dia Ele vai voltar para resgatar a sua igreja. Essa igreja da qual eu faço parte. Podem chamar de louco, de maluco, então eu sou um louco e um maluco. Porque eu creio em Jesus. Eu creio que no momento certo um chofar vai ser tocado dos céus. E que eu vou ouvir esse chofar tocar. E eu vou estar olhando do lado de uma outra pessoa. E ele vai estar olhando para mim dizendo, o que foi? E eu, você não está ouvindo? E ele fala que ouvindo o quê? Não está ouvindo, irmão. Irmão, Jesus, glória a Deus, tocou. E eu, irmão, tu está falando de quê? E aí ele vai dizer, você está falando com quem? Porque eu já não vou estar mais lá. Eu creio nessa loucura. Eu creio nessa loucura e tenho coragem diante da internet para todo mundo ouvir dizer, eu creio que Jesus Cristo vai arrebatar a sua igreja. Eu tenho coragem, com todos os meus títulos universitários, de chegar publicamente e falar isso. Porque eu acredito nisso de verdade. O problema é que muita gente também acredita como eu, mas não tem coragem mais de falar. Está tentando, como eu vou dizer, veja bem... maquiar, meu ponto eletrônico falou, está tentando maquiar. Meu amigo, você pode pegar melhores maquiagens de Paris, que não vai fazer uma mentira se tornar uma verdade. Eu creio. Eu creio. E eu creio que naquele grande dia, todos nós nos apresentaremos diante de um tribunal. E naquele lugar, quando ele chegar, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, o Filho do Deus vivo. Eu creio nisso. Eu fecho meus olhos e eu consigo ver essa reportagem. O Filho do Deus vivo se apresenta diante da humanidade com a sua roupa resplandecente, com seus pés brilhando como latão. Eu creio que nós estaremos ali naquela sala e naquela sala haverá um grande coral cantando uma canção maravilhosa, extraordinária como nada antes cantado na terra. E nesse dia, em meio a muita alegria, algumas pessoas chorarão um choro desesperado, um choro sabendo que é o choro da derrota, o choro da dor eterna, mas muitos saberão que o gozo eterno está a esperar. Então nós teremos situações antagônicas naquele lugar. E eu creio que eu serei um daqueles que chorará de emoção e vão dizer, Senhor, valeu a pena cada dia de fidelidade ao teu lado. Eu creio nisso. E é isso que me move. É isso que me faz vir aqui essa noite dizer para você. Eu não sei o que você tem decidido fazer com a tua vida, mas eu quero convidar você a dar um pause agora. Pausa. Pausa e reflete se isso tem te levado para perto ou para longe desse trono. Reflete o que você tem feito da sua vida, isso tem trazido alegria ou tristeza para você. Isso está te levando para a vida eterna ou para a morte eterna. É momento de introspecção. É momento de uma reflexão muito profunda. Eu agradeço a Deus pela oportunidade de estar perto de cada um de vocês, mas também essa palavra está chegando à tua casa. Eu agradeço a Deus por essa revelação. Quando o Espírito Santo falou comigo, fala, eu quero que você traga uma palavra rasgada, como eles costumam dizer, do que você acredita. Em nome de Jesus, você que é um servo fiel, possa permanecer fiel. Porque a palavra fala sobre a perseverança até o fim, até o último dia. Traduzindo, não é uma brincadeira de eu fui graduado, eu virei um faixa marrom, agora eu sou faixa marrom para o resto da vida. Ei. Honre a faixa marrom que você já conquistou. Mas não se contente com isso, vá buscar sua preta. Vá buscar o seu segundo dan, o seu terceiro dan, vá buscar.
Enquanto nós estivermos aqui, nós precisamos nos aprimorar em meio ao combate. Porque grandes são as ciladas e as astúcias dos nossos inimigos, que se levantam dia após dia contra nós. Mas se nós entendermos a quem nós servimos, quem nos capacita e quem adestra nossas mãos para o combate, nós poderemos viver algo extraordinário. Sabe, chegou a hora de você noticiar para todo mundo. Tá em que câmera? Tá nessa ou tá naquela? Escolhe. Aquela? Tá na hora de você se posicionar diante da câmera. Se arrumar, se aprumar. E talvez você dê a maior das notícias da sua vida. E essa notícia é: e vocês? Quem dizem que ele é? E você? O que tem feito da sua vida? E você? O quanto tem amado esse mestre? Está na hora de voltar para junto dele. Está na hora de voltar para perto dele. Está na hora de voltar para o caminho. Ainda há esperança para você. Porque enquanto há vida, há esperança. Incline sua cabeça, eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero clamar por essas vidas. Eu quero pedir ao Senhor que essa noite os grilhões que têm prendido ela sejam soltos. Os demônios que têm conduzido essa mente sejam agora amarrados, em nome de Jesus. Deus vivo, eu quero pedir a manifestação do teu poder e graça. Eu quero pedir o teu toque para que essa pessoa possa sentir a tua presença inundando o seu corpo nesse lugar. Eu quero te bendizer, Pai, porque hoje é noite de uma nova esperança. Hoje é noite de recomeço. Eu quero pedir, Pai, em nome de Jesus, que em meio a este momento de libertação, de cura, que essas pessoas possam ser tocadas pelo teu Santo Espírito para tomarem a decisão correta, para confessarem os seus erros e os seus pecados, para que a libertação do Senhor possa alcançá-los, Pai. Em nome de Jesus. Eu creio, Pai. Eu creio que pessoas estão sendo tocadas, sim, mas um toque de transformação. Um toque de libertação e de cura, papai. Eu creio que nesse momento o Senhor começa a dar visões espirituais para esses homens e mulheres. Visões, Pai, dos céus. Visões espirituais, sim, visões espirituais. Vai trazendo visões espirituais, vai mostrando os teus sonhos para eles, Pai. Vai mostrando aonde a dracma caiu, papai. Para que possa haver um recomeço digno, papai. Em nome de Jesus. Dá esperança. Espírito Santo, traz esperança. Traz esperança para Traz esperança. Traga força para um caminhar. Sim, papai. Traz perseverança, Senhor da glória. Nós te bendizemos e te louvamos, Pai, porque acreditamos que Tu és o Filho do Deus vivo. Nós acreditamos que é o Senhor que nos direciona, nos conduz. E queremos cada vez mais declarar: Jesus, nós te amamos. Amém. Eu quero profetizar que haja paz sobre a tua casa, que haja paz sobre a tua vida, que haja saúde na tua família, que haja prosperidade nos teus celeiros, em nome de Jesus. Que essa doença maldita que tem matado muitas pessoas não venha a tocar o teu arraial, nem a você, nem os teus parentes, em nome de Jesus. Mas eu também quero dizer que se a doença veio e pessoas já foram ceifadas, eu quero convidar você a se reinventar, a levantar sua cabeça e continuar a caminhar. Aqueles que se foram, a história terminou. Mas eu quero dizer para você que ainda existe uma expectativa, ainda existe uma história a ser construída por você. Então honre a memória daqueles que já estão mortos. Faça a diferença na face da terra. Mostre que valeu a pena o sacrifício de Jesus por você. Mostre que aquele que perdeu a vida, que tinha tanta vontade de viver, mas o Senhor contou os seus dias e optou por levá-lo, mas que deu mais uma oportunidade para você, que seja válido cada dia da sua vida, que seja honrado cada dia da sua vida, em nome de Jesus, que você aprenda a se reinventar em meio à crise, que você possa prosperar em meio a essa dificuldade, porque o Espírito de Deus é o teu guia, é o teu condutor. Shalom Adonai, Deus te abençoe,
E a graça e a unção de Deus seja sobre a tua casa, sobre a tua vida, em nome de Jesus. Aleluia.